Aula 6 de eletrostática. Aula 6 de eletrostática, galera. Vamos lá? O que é aula 6 de eletrostática? Continuação é a terceira parte dos exercícios, tá bom? Continuação de exercícios, só que agora vai ter dois exercícios bacaninha, um da Unesp 2015 e um da SpaceX 2025, trabalhoso. Eu já tenho ele no canal feito aqui, mas eu fiz de novo de uma outra maneira, então você pode ver as duas maneiras que eu fiz. São muito parecidas na verdade, tá bom? Depois você dá uma olhada lá na resolução. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a resolução do exercício, dos exercícios. É a terceira parte de exercício. Olha só com 3 aulinhas, que foi de eletrização, aula 1, aula 2, lei de Coulomb e aula 3, campo elétrico, a gente fez um monte de exercício. Tem mais para fazer, exercício pesado, tem escola naval. Só com isso a gente avançou bastante. Então vamos para os exercícios? Então é aí, aula 6, galera. Resolução de exercício, lei de Coulomb. Continuamos aí, parte 3. Vamos começar com uma Unesp 2015. Tranquilinha. Tranquilinha por enquanto, né? Vai pesando. Então vamos lá. Lendo aí, Unesp 2015. Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de 3 esferas metálicas idênticas, eletrizadas no ar com cargas elétricas 5Q, 3Q e menos 2Q, respectivamente. Professor, o que é esse Q? É um modo genérico de dizer que ela está carregada, ao invés de usar o Coulomb, que é uma unidade muito pequena, na verdade muito grande, melhor dizendo, ele usou uma unidade Q genérica. Utilizando luvas de borracha, para não descarregar as partículas, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, e depois separa-las, suspende A e C por fios de seda, mantendo-as próximas. Então ele coloca as 3 esferas simultaneamente e depois separa, e pega A e C, suspende por fios de seda, porque a seda também é isolante, não vai descarregar. Verifica então que elas interagem, elas estão carregadas eletricamente, interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estáticos a uma distância d uma da outra. Sendo K a constante eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém a correta representação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de interação elétrica entre elas. Lei de Coulomb, né? É isso? Olha só, alternativa A, ele diz que depois de pôr elas em contato simultaneamente, pega somente A e C, pendura por fios, colocam elas e o que acontece? Elas repeliram. É isso que está sendo dito na alternativa A. Repeliram com a força que é 10K Q² sobre D². Alternativa A. A alternativa B, elas estão repelindo com esta força. A alternativa C, elas estão sendo atraídas, né? Olha, é um barbantezinho ali, como é que ela está inclinada desse jeito? Está tendo uma atração, né? Com uma força também igual à mesma que ele marcou no item A. Item D, está tendo uma repulsão, igual mostrou em A e B, com um valor de força diferente. E por último, item E, está tendo de novo uma atração com um valor de força igual aparece na alternativa B. Ok? Tranquilo? Bora para a solução? Então vamos lá. Vamos pensar primeiramente aqui. Eu vou pegar as 3 cargas e colocar em contato simultaneamente. Elas são idênticas. Se elas não fossem idênticas, daria muito mais trabalho. A gente teria que conhecer um pouco sobre potencial elétrico, sobre capacitância, e nós estamos longe disso ainda. Nosso curso, nós estamos ainda, é só 3 aulas teóricas, mais 3 de exercício. Então aqui só vai cair partículas idênticas, é o que mais aparece. Tá? E quando elas são idênticas, ela distribui as cargas. Tem um princípio de conservação da carga elétrica, já ouviu falar? Espero que sim. Carga elétrica não pode ser criada nem destruída, não pode aparecer do nada nem desaparecer, tá? Então o que acontece? Quando eu ponho essas partículas em contato, elas redistribuem a carga. A soma das cargas antes
5Q somado com 3Q somado com menos 2Q, esta soma dá 6Q. Elas vão se redistribuir, mas vai continuando tendo a mesma soma. Então, eu vou somar as partículas e vou distribuir ela nas 3, porque foram postas em contato simultaneamente. Então, dividir por 3. 5, 3, 8, menos 2, 6, divide por 3, dá 2Q para cada um. Quer dizer que depois do contato, partícula A, carga 2Q, partícula B, carga 2Q, partícula C, carga 2Q. A soma continua dando 6, verificou? Se eu tiver 2Q para cada uma, eu tenho 6. Se eu tiver a configuração que eu tenho inicialmente, 5 mais 3 menos 2, também eu tenho 6. Essa é a carga que cada partícula vai ficar. Ok? Agora, eu vou aproximar essas partículas e eu quero verificar se vai ter atração ou repulsão. É claro que vai ter repulsão, porque se as partículas ficam com a mesma carga positiva com carga positiva só pode ter repulsão. Mas será que é a alternativa A? Porque a alternativa A diz que é repulsão, mas tem um valor de força. Ou será que é a alternativa B, que também diz que é repulsão, mas tem um outro valor para essa força? E a alternativa D também diz que é repulsão, mas com outro valor. As alternativas C e E eu já arranquei porque estavam fora aí. Vamos calcular a força. Como é que eu calculo força? Eu uso lei de Coulomb. A força, produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, multiplicado por uma constante que tem a ver com o meio onde elas estão. Bom, continuando aí, coloquei na equação os valores. O valor da carga A e C é 2Q e 2Q, são iguais. A distância que elas estão separadas, a distância genérica D. E aqui a constante K. Ora, 2Q vezes 2Q é 4Q quadrado. Ah, já matou, não precisa nem continuar. D quadrado. Esse K que está multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto, ele colocou aqui no meio. Podia ter deixado na frente. Então ficou 4KQ quadrado sobre D quadrado. Então a gente fica aí com a alternativa B. Alternativa B. Questão sossegada, né? Tranquilo? Vamos complicar? Ó, a gente já fez aí aula 1, 2 de exercício. Todos, né? Só tem um da AFA mais pesadinho. E agora a gente vai para uma pedreira. Se você quer carreira militar, tem que encarar as pedreiras. Não tem jeito. Tá? Se está querendo só os vestibulares mais tradicionais, as questões que a gente viu até agora, tranquilo. Então aí se você tem dificuldade com matemática, com vetores, esse SPSEC 2025 não é para você. Isso aí é para os fortes. Vamos lá? Então lendo. Em uma região plana do espaço, há um campo elétrico E. Então existe um campo elétrico E aí no espaço. A região foi mapeada com os eixos cartesianos x e y, como você está vendo aqui. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixadas nesse plano e uma terceira carga Q3 é abandonada em um ponto do plano, de modo que fique em repouso sobre a ação exclusiva das forças elétricas. Então olha só, aqui existe um campo elétrico que a gente não sabe como está. Aí alguém veio, colocou uma carga 1 e 2 fixas e soltou uma carga Q3 aqui. Carga Q1 e Q2 fixa, soltou uma carga Q3. Ela é abandonada aí no plano aí, só que eu quero que ela fique em repouso sobre a ação dessas forças. As respectivas coordenadas das cargas são representadas no desenho abaixo. Então tem aí as coordenadas. Podemos afirmar que E, que é o campo elétrico que já existia antes de colocar as cargas, da onde vinha esse campo elétrico? Não importa, já existia um campo elétrico aí. Então podemos afirmar que E forma, com o sentido positivo do eixo X, um ângulo θ, que satisfaz a seguinte condição. Bom, aqui ele está dizendo que Q1 e Q2 é igual a menos Q3, ou seja, Q1 e Q2 e Q3 têm o mesmo módulo, só que Q1 e Q2 têm o mesmo sinal e Q3 tem sinal oposto. Y3 menos Y1, essa distância é igual a x3 menos x2, essa distância, ele está dando aqui, e Q3 é positiva. Opa, Q3 é positiva, então Q1 e Q2 é negativa.
também está avisando para nós sobre o seno e o cosseno de 45. E as alternativas diz que esse ângulo θ é o ângulo, né? É o arco cuja tangente tem esse valor. Então ele deu as tangentes do ângulo, né? Θ é um ângulo, cujo esse arco tem uma tangente, 2 raiz de 5 mais 1 sobre 5, 5 raiz de 2 menos 1 sobre 5, ok? Bora para a solução? Eu já tenho essa solução, galera, no meu canal, feito de um jeito, aqui eu vou fazer de outro. Lá eu fiz pelo uso de força elétrica, aqui pelo de campo elétrico. Então, depois eu vou deixar aqui para vocês, em algum lugar aqui, provavelmente aqui à minha esquerda, eu vou deixar aqui para você um card com essa questão. Você pode olhar a solução dela de duas maneiras. Aqui eu vou fazer de um jeito, eu já havia feito de outro. Tá bom? Bom, vamos lá. Bora para a solução. Bom, primeiramente aí, galera, eu marquei as distâncias, tá? Disse que essa distância aqui é D. Essa outra distância é D também, porque elas são iguais entre x2 e x3, y1 e y3, tá lá no texto. E aqui é a diagonal de um quadrado, né, gente? A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Ou você aplica Pitágoras para descobrir isso. Tem que ter alguma coisa na manga, não é que tem que memorizar, é que tem que entender. Você já fez diversas vezes, já entendeu e ficou com esse resultado. Que você sabe que se um lado de um quadrado é D, sua diagonal é D raiz de 2. Porque se você tiver que fazer tudo do princípio, não é que está errado, mas é muito tempo para fazer uma questão longa nessas provas mais pesadinhas aí. Bom, aqui é D raiz de 2. E agora vamos lá, eu vou pensar a partir do campo elétrico, ok? Então, essa partícula Q3 está em repouso porque a força elétrica sobre ela resultante é zero. E a força elétrica só pode ser zero se ela estiver num ponto onde o campo elétrico é zero. Se ela estiver num ponto onde o campo elétrico é zero, a força elétrica é zero. Se eu colocar uma massa num ponto onde o campo gravitacional é zero, ela não tem peso, não existe força de natureza gravitacional. Tá indo? Então eu comecei dizendo aqui, ó, para nós, que a carga Q2, que é positiva, eu vi no texto, gera no ponto onde eu tenho a carga Q3 um campo elétrico. E esse campo elétrico, como a carga Q2 é positiva, esse campo elétrico é de aproximação, tá? Aula 3, hein? Aula 3, volta lá. E a carga Q1, que também é positiva, vai gerar lá onde foi colocada Q3 um campo elétrico. Não só lá, em todos os espaços, é que eu estou interessado lá. Um campo elétrico de aproximação, porque ela também é positiva, a carga Q1. Ok? Galera, aqui se faz necessário uma correção. Quem gera campo de afastamento são cargas positivas. Cargas positivas, campo de afastamento. Quem gera campo de aproximação são as cargas negativas, por definição. Ok? Neste exercício, a carga Q1 e a carga Q2 são igual a menos Q3, ou seja, tem sinal oposto a Q3. Como ele diz que Q3 é maior que zero, então Q3 é positiva. Logo, Q1 e Q2 são negativas, menor que zero. Por isso que elas geram campo de aproximação. Ficou claro? Vou repetir. Quem gera campo de afastamento são cargas positivas. Quem gera campos de aproximação são cargas negativas. O campo aqui foi desenhado de aproximação porque Q1 e Q2 são cargas negativas, de sinais opostos de Q3 e Q3 é positiva. Ficou claro? Meio confuso, né? Eu também me confundi. Valeu! Esses campos do jeito que estão, não daria uma resultante zero. É que ali já existia um campo, tá? Que deve ter mais ou menos essa cara, já eu mostro para você por quê, que vai anular esses outros dois campos, dando um campo resultante zero, e é por isso que aquela carga está em repouso, porque ela está num ponto onde o campo elétrico resultante se sobrepõe, sobreposição do campo, e o resultante ali é zero.
Professor, mas por que tem exatamente aquele... né? A gente já vai ver, vou pôr um desenho aqui embaixo para você. Tá? E o que o cara está pedindo é esse ângulo θ. Quanto vale esse ângulo θ? Na verdade, as alternativas estão tudo sobre tangente. Ele quer a tangente desse ângulo. Foi? Pelo menos entender a pergunta? Mas eu não entendi ainda porque o campo tem que ter essa direção e esse sentido. Então vamos lá. Tá? Bom, esse ângulo aqui é de 45 graus, né, gente? Estou num quadrado aqui e eu vou precisar desse ângulo. Então vamos lá. Esse campo é o campo elétrico E2, eu aumentei ele um pouquinho. Esse campo elétrico é o campo elétrico E1, ok? E se eu somar E2 com E1, o campo elétrico que vai cancelar ele é esse E, tá bom? O que eu quero é esse ângulo que eu marquei de preto aqui, né? Cor preta, no azul escuro, fica meio escuro, mas dá para ver aí. É este ângulo que eu quero. Eu ainda não entendi porque o E tem essa direção e sentido, professor. Vai entender, ok? E esse ângulo de 45 é esse cara aqui. Vamos te mostrar então por que o E tem essa direção e sentido, tá? Vamos lá. Por quê, professor? Porque na horizontal, vou chamar de eixo X, tem uma componente elétrica do campo E1, ó, projetei, decomposição de vetor, e estou dizendo que tem um campo elétrico E1 na direção X. Eu decompus aqui. Então, na direção X, eu tenho o E2, que já existia, mais uma componente do E1, campo elétrico da carga 1. E para o campo elétrico que ser resultante, esse campo elétrico tem que ter uma componente para cá, que eu vou chamar de EX, que anula esta soma. E2 mais E1 na direção X é cancelado por esse cara, para que a resultante na horizontal seja zero. Ao mesmo tempo, o E1 tem uma componente vertical, que eu estou chamando de campo elétrico E1 na direção Y. Chamei de Y a direção vertical. Para que o resultante aqui seja zero, ele tem que ser cancelado por um valor de E na direção Y também. Por isso que este E tem exatamente essa inclinação, para que ele tenha uma componente que cancele esses dois e ele tenha uma componente vertical que cancele essa componente. Aí a resultante vai dar zero. Fechou? Gente, o resto é conta. O resto é conta. Quer ver? Vamos lá? O resto é conta. Na direção X, eu estou vendo que o campo elétrico 2 mais o campo elétrico 1 na direção X, projetado lá, tá? E2 mais E1 na direção X, olha lá. A componente aqui está adjacente ao ângulo de 45, é cosseno. Então, E2 mais E1 cosseno de 45 me dá a soma desses dois vetores. Tem que ser equilibrado com o EX. E o EX é adjacente ao ângulo θ, então é cosseno de θ. Adjacente cosseno, oposto seno. Se bem que aqui, galera, é 45 graus. Se você errar, seno e cosseno são iguais, você acabava acertando. Então essa equação que eu escrevi foi olhando aqui no eixo X, ó. E2 mais E1, componente no eixo X, adjacente a 45, por isso apareceu esse cosseno, equilibra com EX. Cosseno porque é adjacente ao ângulo θ. Tá indo? E no eixo Y está mais simples. O E1Y, que é oposto a 45, então é seno, equilibra com EY, que fecha o triângulo aqui, né? Então é oposto a θ, então vai com seno θ. Ok? Como eu quero tangente, se você olhar para essas duas equações e falar, professor, eu lembrei uma coisa, seno dividido por cosseno é tangente. Então se eu pegar a equação de baixo e dividir pela equação de cima, olha o que vai acontecer. Pega de baixo E seno θ e divide por E cosseno θ. Corta o E e vai sobrar seno sobre cosseno θ. E seno sobre cosseno θ é tangente θ, que é o que eu quero. Bom, dividir a de baixo pela de cima. Então eu vou dividir E1 seno de 45, está aqui, E1 seno de 45, por quem? Por E2 mais E1 cosseno de 45. Está aqui. Ok? E agora, vamos colocar lá as letrinhas. Transpiração. Tá? É muito mais transpiração agora. Não precisa ser gênio da matemática, não. Vamos lá.
Vamos colocar os... Você lembra que o campo elétrico, aula 3, vai lá nas aulas. Ou se você assistiu a aula, tem que saber alguma coisa para fazer isso aqui, não dá para, né? O campo elétrico é dado pelo constante K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Lembra disso? Senão não dá para continuar. Então vamos lá, eu só vou preencher. Quem é o E1? O E1 é K vezes a carga, que é Q. Ah, mas é positiva ou negativa? Módulo, né? Estamos trabalhando com módulo. Dividido pela distância, lembra que E1 está naquela diagonal que eu falei que a distância é D raiz de 2? Só que a distância vai ao quadrado. E multiplicado pelo seno de 45, ok? Que é raiz de 2 sobre 2. Está aqui. E embaixo, E2, a carga 2 estava a uma distância D, então é K Q D quadrado. Esse é o campo E2 produzido lá no ponto onde estava E3. E aqui é o E1, KQ D raiz de 2, porque a carga E1 está na diagonal ali com aquele ponto onde está a carga Q3, ao quadrado. Só que tem o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Terminamos, galera. Terminamos. Não tem mais o que te explicar agora, tá? Aqui ficou KQ raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. D ao quadrado é D ao quadrado. Simples assim. Aqui você vai ter que tirar um mínimo, né? D raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 é 4. 4D quadrado aqui é D quadrado. Tira o mínimo. Vai ficar 4D quadrado. Multiplica por 4 em cima. Ok? E você chega aqui. Eu fiz essa passagem direto. Tá? Tira o mínimo e soma em cima. E põe o KQ em evidência. Para o vídeo, transpira um pouco. Você precisa desse trabalho matemático. Aproveita que parou para fazer, curte, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda. E manda pergunta. Está com dificuldade com isso? Precisa parar e aprender um pouco de matemática. Tá? A gente não pode ter aquele auto-engano que a gente vai empurrando lá com a barriga, vai empurrando, fala, não, depois vai dar tudo certo, depois não sei o que, eu vou pior aqui, mas eu acerto lá em biologia, acerto lá em história, não vai, hein, galera, dependendo do teu concurso, escolas militares e concursos bem concorridos como medicina, né, engenharia, se você não tiver um domínio legal da matemática, não se engane, tá? Mas por um outro lado, não fique triste, porque é possível, todo mundo pode aprender, tá? Todo mundo pode aprender, vem cá que o Theo ajuda, vem com o Theo. Olha lá, cancela aqueles coisas, KQ em cima e embaixo, 4D quadrado, cancelou, e sobra lá o raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2, tá? Aí, de novo, fazendo conta, eu vou racionalizar, vou multiplicar por 4 menos raiz de 2 embaixo e em cima, porque aqui aparece um produto notável, né? Quando eu faço isso. É o produto da soma pela diferença. Isso vai dar o quadrado do primeiro, que é 16, menos o quadrado do segundo, que é 2. 16 menos 2 é 14. E aqui eu faço uma distributiva, né? Raiz de 2 vezes 4, 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Tem um menos aqui. Aqui deu 16 menos 2, 14. E agora a gente vai fazer o quê? Divide por 2 embaixo e divide por 2 este e este em cima. Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Tá? E eu fiquei aqui na frente, né? 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7, que é exatamente a alternativa que está lá onde? Na alternativa C. Θ é o ângulo cujo arco tangente, cuja tangente é 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Cá está. Beleza? Tranquilo? Foi? Curte, compartilha. Tô no YouTube, você deve estar assistindo isso no YouTube. Tô lá no Instagram. Tô lá no Facebook. Me ajuda, eu ajudo vocês, a gente vai crescendo. Curte, compartilha, comente, tá? Então é isso, galera. Nos vemos por aí.